de averbação de contratos no seu modelo de negócio porque desconhecem, né? Tem a lei específica de franquias. Mas o contrato, para ele toda a condição de oponibilidade que existe, por exemplo, para os outros contratos, só vai valer se ele averbar o contrato no NPI. Porque quem vende franquia, vende sistema em rede, mas quem compra franquia, compra a segurança, né? E a segurança de propriedade intelectual. Então, voltando para a questão, são os estrangeiros, né, as empresas multinacionais e as empresas, e os agentes nacionais, que são os contratos internos, podem averbar, né, e há um crescimento disso a partir desse momento em que esses agentes passam a se esforçar, digamos assim, por interagir mais internamente. Porque, gente, não há, a gente já foi falado isso aqui, não há muito como fugir disso, né? Se você quiser estabelecer uma relação, ela vai ter que ser contratual. Não dá para fugir de um contrato quando a gente trata do intangível. Se a gente, principalmente, falar de uma relação que envolve recurso, cooperação, uma estratégia de difusão, se isso passa a ser central na nossa atividade. Aí o contrato, você pode ou não averbar, né? A gente sugere que isso seja averbado até para ter mais segurança ou menos risco, né? Isso aqui a gente pode dizer assim, mais segurança, menos risco, dessa relação contratual. Mas não é obrigatório, porque as partes podem entender que os efeitos da averbação de contrato não são obrigatórios. Mas aqui a gente está falando de Estado, não é, professor? Então a gente sabe que um dos princípios da ação pública é a publicidade. Perfeito? A gente sabe que isso tem publicidade quando você divulga isso, sai um relatório e às vezes sai o edital, mas a publicidade para o mercado de tecnologia, ela acontece por aqui. Petrobras. Bom, aliás, assim, de tecnologia no Brasil, a gente não foge daquela moçada, né? A moçada que está em todos os eventos. A gente fala de Embraer, Petrobras, Vale, Natura, tá? São os mesmos. Que são, aliás, essa é uma discussão que eu acho interessante. Quem são esses mesmos? Esses mesmos são sempre essas empresas que nós conhecemos que utilizam a inovação como uma estratégia importante de competitividade. Quando isso acontecer de maneira mais generalizada, a gente vai ver isto aqui, exatamente. Tá? A Embraer, por exemplo, ela tem muitos contratos de serviços de assistência técnica internacionais. Os parceiros da Embraer também, né? Mas o setor aeroespacial, ele tradicionalmente, a gestão do conhecimento não anda por propriedade industrial historicamente por uma série de razões. Principalmente porque também o mercado é muito restrito, o ciclo de vida do produto é muito longo. Tá? Veja, não é porque não anda por propriedade industrial que eles não gerem o conhecimento, tá? Eu não falei isso. O conhecimento ele é gerido, ele é administrado muito bem, mas a PI não serve para tudo também, gente. Isso aí essa discussão é importante. Ela serve, ela é importante, mas ela não serve para tudo não serve. Ela não é salvação de lavoura para todos os problemas, não. Mas no que ela se propõe, né? Enfim. Professor, por favor. Com relação às cláusulas restritivas, o cessionário pode exigir exclusividade? Pode. Não tem problema nenhum? Não tem. Isso não significa que você tenha que dar. Certo. Não, mas se constar a exclusividade... Pode naturalmente. Bom, mas aí como Estado, a gente estava aqui no intervalo conversando, aqui, é muito importante, viu, professor, que haja uma política. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo disso. O ativo intangível, não vou falar de patentes, nem de serviço, nem de FT.
a difusão do ativo intangível que é gerado nas ICTs, nas escolas técnicas, nas FATECs e etc., que vocês geram, na verdade, né? Esses ativos intangíveis, é preciso ter uma política de difusão disso. Por exemplo, um caso particular desse. Se eu tenho uma política que, para que eu cumpra o requisito de estabelecer um contrato de licença exclusiva com alguém, alguma coisa, uma exclusividade com o concessionário, eu poderia ter uma política que ele cumpriria 5 ou 6 requisitos. Se eu não cumprir 5 ou 6, não dá, eu não posso. Mas eu tenho que saber o porquê que eu estou fazendo isso. Tem que ter alguma estratégia de difusão, de articulação, se o contrato é de cooperação, se é com empresa nacional, se é por empresa grande, se é por setor prioritário. Precisa ter estratégia, né? Porque assim, é como quem vai para uma mesa de negociação. A gente vê aí ao longo do tempo de fazer a apresentação aí pelo Brasil, há uma fragilidade muito grande das ICTs na negociação com as empresas por conta disso, assim. E gera uma insegurança muito grande na celebração de contratos na prática, porque você não sabe, e eu aceito ou não, 5 ou 10 anos, se a patente é 20, por que eu tenho que fazer um contrato de 20 anos? Não pode ser de 2? Com base no quê? Parâmetros de negociação são muito importantes, mas a princípio pode, mas o mais importante é saber o que a gente está fazendo, e por quê, e onde a gente quer chegar. Só mais uma coisinha, não sei se você falou, com respeito à entrada do pedido e à publicação da averbação, qual o interregno? Olha, a gente diferentemente das outras áreas do NPI, como a gente está na parte que é do negócio, a gente não pode ter backlog. Se a gente entrar um contrato lá e a gente não tomar a decisão, você pode organizar o mandado de segurança e você tem um certificado de averbação sem análise à revelia, porque a gente não pode segurar o negócio, o limite é isso. Então o prazo que a gente tem máximo é de 30 dias. Qualquer contrato que entre lá, ele tem até 30 dias de análise. Em média, a análise leva 21 dias hoje, está levando 21 dias. Agora tem um detalhe importante, né? Sempre com prazo a gente está falando com os gestores, precisa ter clareza, né? Isso é o tempo do prazo de análise. Por exemplo, se você apresenta um contrato lá para averbação e, por exemplo, ele foi sem uma procuração, algum tipo de problema, se você apresentou um contrato em que a gente não consegue entender a forma de remuneração e a gente faz uma exigência, aí o contrato começa de novo. Você tem até 60 dias para atender aquilo, ele começa de novo. Então, assim, esse prazo de 21 dias é o prazo médio, né? Se o contrato estiver redondinho, limpinho, sai até em menos tempo. A gente não quer contrato com a gente, não quer atrapalhar os negócios lá, isso é importante, a gente só quer tentar ajudar. Essa é uma coisa importante, é uma postura. A gente não quer criar empecilhos. Às vezes a gente manda cartas, levou um tempo até para as empresas nacionais entenderem um pouco isso. Quando a gente manda a carta de recomendação é recomendação, né? Se eu leio lá um contrato, eu vejo uma cláusula restritiva, como eu sou Estado, eu faço planejamento indicativo e quero que o contrato de tecnologia rode bem, eu vou falar para você não tem que seguir, nem precisa ficar chateado. Porque a minha visão de Estado, que eu digo a minha visão é a visão da área de contratos, do NPI. Eu estou olhando para o mercado, para o sistema. Como Estado, eu preciso que esse sistema rode minimamente bem. A gente estava discutindo agora há pouco a questão de eficiência do Estado, né? É importante que ele rode minimamente bem. Às vezes, isto é bom para você, como indivíduo num processo particular. Outras vezes, não. Então, esse é um ponto central. A nossa perspectiva de análise ela é sempre do mercado sistêmico. Tá? Então, aproveitando assim, essa sua fala, como você está colocado por uma visão de mercado enquanto Estado, porque você citou, por exemplo, as empresas que têm maioria dos contratos no INPE, que são grandes empresas. São grandes empresas. Como você olha o mercado na perspectiva do micro e da pequena empresa, que é a grande maioria, mas não tem a cultura
da formalização do contrato. Como é que a gente tem trabalhado isso? Lá a área que eu estou coordenando de orientação, ela tem um segmento, a gente tem um grupo de projetos para tentar fazer com que o sistema de propriedade industrial e particularmente o sistema de transferência de tecnologia seja mais acessível. Mas esse é um desafio, tá? Ele é um desafio. Aliás, o sistema, como a gente fala lá, né, o sistema rodar para pequena e média empresa é um desafio no Brasil e no mundo inteiro. Porque, gente, a gente está falando com gestores, a gente, né, tem que falar como as coisas são. Né? O sistema não é muito fácil. Não é em lugar nenhum. Vai fazer um PCT, tá? Faz um PCT, depois você conversa comigo. É difícil. E para pequena e média empresa, ele é mais difícil. Mas aqui eu acho que a gente agrega, e tem a oportunidade de agregar um valor com os NITs da vida. Eu vou ser franco com vocês. Não faz o menor sentido numa empresa pequena eu estruturar uma operação que ela não é sistemática de propriedade intelectual. Faz sentido, professor? Nenhum. Vou organizar um advogado, mobilizar não sei o quê, formar essa competência e gerir isso. Não faz. Por isso que é importante que os escritórios, os apoios, eles sejam melhores. Tem uma parte lá da academia do INPI dedicada a fazer com que esses agentes de apoio sejam melhores. A gente sabe que precisa melhorar muito, tá? A gente tem noção do nível médio de como é que estão os agentes de propriedade industrial no Brasil. Mas as outras instituições de apoio são os NITs. A empresa não vai fazer isso, ela não vai conseguir estruturar um contrato. Então, quando você for negociar com ela, vai junto à tecnologia e um serviço de apoio que faz sentido ser organizado em escala. Tá? Ó, a gente tem trabalhado com o Sebrae um pouco disso. Lá no Rio, o Sebrae tem um projeto de bônus de inovação. A gente está tentando criar serviços para isso. Lá na minha área, a gente está fazendo assim. Tem um serviço que é de atendimento local, em que a gente vai nas regionais do INPI para conversar com as empresas diretamente, de maneira regular, né? Para tentar ajudá-los minimamente, porque também eu só vou lá e atendo média e grande empresa quando ela vai com problema, não é? Eu não sou acessível a uma pequena empresa, então a gente tem que organizar atendimento local, trabalhar em parceria com o Sebrae, formar multiplicadores, criar modelos de cláusulas de contrato que a gente já oferece, tornar o nosso site melhor, mais acessível e fazer com que esse negócio complicado fique um pouco menos complicado, porque é complicado. É complicado. Não é? Vocês vão ver. Tá? Então, mas a gente tem que fazer. Já estão vendo, né? Mas a gente, eu acho que assim, é assumir que ele não é muito simples, mas também a gente consegue fazer ele ficar melhor se a gente entender, se esforçar. Eu tenho certeza que o INPI, hoje, ele é muito mais fácil e acessível do que era quando eu entrei há 5 anos atrás. Eu posso garantir isso para vocês. Supondo que o Paula Souza tenha uma tecnologia blockbuster, e que a gente descubra que isso é muito importante e que a gente oferece e aparecem empresas para que a gente possa licenciar. Perfeito. Do ponto de vista do rigor jurídico e do enforcement, para que a gente garanta que tenha condição de receber os tais royalties, que vão ser certamente 2, 3 ou 4 ou 5% do faturamento ou bruto ou líquido que viesse acordado internamente ao contrato, bom seria que esse contrato fosse registrado no INPI. A gente recomenda fortemente que ele seja registrado no INPI. Por conta do quê? Primeiro ponto central é essa questão de abrir a perspectiva da oponibilidade. Então, assim, e detalhe, é um processo para o Estado barato, fácil, né, para o Estado, né, bem mais fácil e rápido. Por que não fazer? Mas não um contrato de prestação de serviço ou um convênio de cooperação. Ah, bom, aí o professor tocou num ponto. O que é um acordo de cooperação?